Oi, gente! A gente segue, como você viu nos últimos 2 episódios, falando de secura, tempo seco. Água, calor, recursos hídricos. Hoje o bate-papo é sobre isso. E a gente já vai aqui, sem enrolação, falar com ele, que é engenheiro agrônomo, mestre em gestão e regulação de recursos hídricos pela Agência Nacional de Águas e Saneamento, a ANA, especialista em geotecnia, assessor técnico sênior do GTEC, Gerência de Estudos Técnicos e Econômicos da Federação de Agricultura e Pecuária de Goiás, a FAEG. Ele também é assessor da Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Irrigação da FAEG também. Então, gente, mestre em água e recursos hídricos, a gente estava até brincando nos bastidores aqui, que falou que é recursos hídricos secura, ou começou a chover e falou que é água, rio, córrego, tudo que é relacionado à H2O, chama ele, Thiago Castro. Seja bem-vindo ao Agro2. Obrigado, Janaína, obrigado pelo convite. Vamos aí, vamos conversar de água, produção, né, de todas as problemáticas que estão acontecendo nesse momento aqui no estado. E mais uma vez, né? Se ele vir mais uma vez, pede música no Fantástico. Normalmente é sempre no mesmo período, né, Janaína? Mas assim, é normal, a gente já sabe isso, é cíclico. E é bom a gente estar sempre reforçando algumas ações importantes e alertando os produtores rurais. E falando em produtor rural, como ele bem já adiantou, a gente vai falar de recursos hídricos. Eu sei que você, produtor rural ou profissional do agro aí que orienta, presta assistência técnica para o produtor, essa época é sempre mais desafiadora, tá faltando muitas vezes a água que precisa, seja para os animais, para a agricultura. Como que você tem percebido aí nesse meio do cenário, como que os produtores têm passado por essa época que aparentemente, segundo o Clima-Tempo, recente estudo aí, é uma secura extrema, grave e que vai continuar pelo menos até meados da primavera. Ou seja, a primavera vai começar no final agora de setembro, mas a secura deve permanecer um pouquinho. Exatamente. Então, mas a gente tem que avaliar, tem que fazer uma avaliação histórica também. Ano passado já foi um ano bem complicado de chuvas, né? As chuvas vieram mais tarde. A questão também da produção, né? O plantio ficou tardio. Então, isso já veio, a gente já sabia, já previa, né? Possibilidades de um período mais extremo e seco para esse ano. Tanto é que a própria federação, no início desse ano, já havia comentado para aqueles pecuaristas, né, irem fazendo silo, feno, armazenando a alimentação, porque ia ficar numa situação bem extrema. Então, assim, acompanhar as informações meteorológicas da própria federação, isso é importante para o produtor rural. Nesse momento, o que a gente tem, né, a gente sabe que realmente os rios estão mais secos, o Meia Ponte aí já entrou em nível crítico 2, né? E já reduz 25% aí dos usos, né? na bacia do Meia Ponte, e bem como outras bacias críticas. Então, o que a gente pede que nesse momento, se estiver irrigando, fazer o uso racional, etc. Algumas técnicas a gente pode aqui abordar depois, mas o produtor rural, o início da produção da soja, né? Do plantio, a abertura do plantio da soja entra no dia 25, né? Aqui em Goiás, lembrando, Isso. Você que está vendo de outros lugares aí, tem outros vazios sanitários que acabam em datas diferentes, mas o Centro-Oeste basicamente é Exato. Final de setembro, início de outubro. Exatamente, é praticamente assim nesse mesmo período. Então, a gente só alerta para tomar muito cuidado. Porque ano passado aconteceu nas primeiras chuvas, o produtor inseriu, né, começou o plantio e teve muito replantio, como também muitas perdas. Então a gente alerta para nesses momentos esperar com que as chuvas, né, fiquem mais homogêneas, né, para que ele inicie o plantio. E nesse replantio, a gente viu muitos produtores assim tendo que plantar menos do que tinha plantado porque teve que reinvestir o dinheiro, né? Também, ou então fez aquela intercalação, né? Eu vou abrir a primeira gleba e plantou, aí esperou um pouco, não choveu, esperou mais um pouco, passou 10 dias sem chover, perdeu aquela gleba praticamente toda. Então a federação ano passado fez uma expedição safra e nós já detectamos isso na própria expedição, que tiveram muitos produtores que no início das chuvas, logo na abertura, né, do vazio sanitário,
perderam muita produção e produtividade também, que a planta às vezes vigora, mas não mantém a sua capacidade total produtiva, né? A gente que é da parte da comunicação aqui do agro, né? Tem aí uma década trabalhando com isso, mas tem uma porcentagem que os meteorologistas indicam para o produtor plantar. Vamos lá, vamos ver se isso se aplica em qualquer região do estado. 80 milímetros ali de volume de chuva já é seguro ou depende do solo? Eu queria que você explicasse sobre isso. Avaliar a questão do solo, né, para manter uma boa umidade, para garantir a questão da germinação. Quem faz o uso do plantio direto já tem uma probabilidade maior de manter aquela umidade, né? E aí tem melhores resultados. Mas é isso mesmo, aquela média de 80 milímetros, se choveu corriqueiramente, né? Ou às vezes cai 80 milímetros, só melhorou o solo. Não, vai mantendo ali para ter uma garantia do que o solo, que pelo menos no período de germinação da planta, né, no caso da soja, e no período finalzinho de enchimento dos grãos, que tem as chuvas necessárias para uma boa produtividade. Outro ponto também que a gente pode abordar aqui, Janaína, é a questão também de cultivares mais resistentes, né? Sabendo que nesses períodos, nesses 2 últimos anos foram mais difíceis, os produtores procurarem cultivares aí que sejam mais resistentes a estresse hídrico. A gente tem também, a gente pode fazer o serviço aqui, a Embrapa tem muitas opções aí para o produtor, né? Inclusive eles indicam no site da embrapa.br, se você entrar lá, tem os produtores de sementes, né? Que são parceiros e que produzem realmente aquela semente certificada pela Embrapa. Né? Exatamente, né? A semente certificada com origem, isso é fundamental. A gente tem que manter essas ações, né? De garantir sementes boas, de alta germinação, etc. E a Embrapa, ninguém nem contesta aqui a sua eficiência. Antes da gente partir para a parte de irrigação, vamos falar da parte de sequeiro. A gente sabe que grande parte da produção de grãos no Brasil depende da água do São Pedro, para quem acredita aí. A água que vem do céu. Queria que você falasse desse período, o que é indicado ao produtor, se é que ele pode, de alguma forma, fazer algo para esperar esse período chuvoso. Por exemplo, represamento, alguma coisa nessa questão, da parte legal também, né? Claro. O estado de Goiás é uma referência nacional com questão de barramento, sabe? Nos últimos tempos, a questão do cadastramento de barragens, só para que você possa ter ideia, de 2022 até agora, foram cadastradas aí mais de 48 mil barramentos no estado de Goiás. Isso aí são dados abertos da própria Secretaria Estadual de Meio Ambiente e todo um trabalho mesmo de represamento. Então, os produtores que irrigam, né, eles fazem seu represamento para segurar aquela água da chuva naqueles períodos, né, mais chuvosos para a utilização nos períodos mais secos. E aí consegue-se uma ação que ele pode fazer para ter garantias de água aí num momento, né? Ter a irrigação de cobertura, que a gente chama, né? De garantia. Então, choveu menos, ele vai lá e irriga. Então, isso é interessante também e sabemos que os produtores fazem. E aqueles que estão esperando, como você disse, vai produzir em sequeiro, procurar os órgãos, por exemplo, o CIMEGO, é um órgão estadual que fornece dados excelentes para os produtores rurais. Então, os produtores rurais podem estar acessando lá o site do CIMEGO e vendo lá as previsões de chuva, né? E acompanhando para que ele possa se programar, né? O que a gente bota é sempre muita cautela. Nesse momento, a gente tem que ter muita cautela e muito cuidado para aquela ânsia, né, de estar botando as máquinas no campo, né, começa a vir lá os vídeos, segurar um pouco e esperar com que as coisas venham com mais garantia. Ter um planejamento mais garantido. Para você que está fora de Goiás, deve ter aí os centros de meteorologia do seu estado, ou talvez também o IMET, né, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. O produtor que quer fazer o represamento, a gente sabe que muitos produtores, 48 mil, já tiveram essa iniciativa, né? Não sei se 48 mil produtores, mas 48 mil barragens para esse represamento de água. Quem ainda não tem, que quer ter, como que faz? Tem alguma legislação para seguir? Quem procurar? Tem.
Tem. Barramentos, eles são 3 princípios para que possa se regularizar. Primeiro, o cadastramento. Segundo, a outorga ou dispensa de outorga, né, pelo uso da água. E o terceiro, o licenciamento ou a dispensa de licenciamento. Quando o município, aí falando de Goiás, dos nossos 246 municípios, quando o município não tem uma secretaria que licencia, ele faz tudo isso via secretaria estadual, via sistema de licenciamento estadual, que é o sistema IP. Então, ele consegue lá cadastrar a barragem, né, no SESB, ele faz a outorga ou a dispensa de outorga no Web Outorga e faz o licenciamento ou a inexigibilidade, que é a dispensa de licenciamento, também lá no IP. Quando tem secretaria municipal, o cadastramento ele faz pelo Estado, a outorga é estadual e o licenciamento naqueles municípios que licenciam barramentos é feito pelo município. Então, existem essas duas vertentes, né? Aqueles municípios que têm secretaria descentralizada, que fazem o licenciamento, e aqueles municípios que não têm. Então, aqueles que não têm utilizam a SEMAD, a Secretaria Estadual, e aqueles que têm fazem pela Secretaria Municipal. E o produtor, ele precisa apresentar alguma proposta? Por exemplo, eu, Janaína, sou produtora rural, vou plantar, sei lá, hortaliças, uma área, preciso falar o que eu quero fazer para saber que tipo de represamento eu vou ter que... Na verdade, o represamento ele faz o cálculo do volume que ele vai utilizar naquela cultura. Aí, o represamento em si, para o cadastramento, ele vai fazer os cálculos para manter o volume que ele necessita na produção. E garantia, baseado na própria vazão do rio. Não esquecer, né, que no estado de Goiás é obrigatório manter a descarga de fundo ou dreno de fundo, que é a chamada vazão remanescente. O que seria essa vazão remanescente? É a vazão que chega num rio e que vai continuar passando. Então, o que represa realmente é somente o excedente de água. Então, esses cálculos é para o barramento. Os cálculos de quanto utilizar, né, a área que vai ser irrigada, etc., isso vai ser feito na outorga. E aí, dependendo do volume, dependendo da área, e aí eu posso até deixar umas áreas para o estado de Goiás, barramentos até 1,2 hectares de lâmina d'água. Então, se você tem um barramento de 1,2 hectares de lâmina d'água e até 3 metros de profundidade do talude, você é dispensado de outorga e é dispensado de licenciamento, emite a certidão de inexigibilidade. Isso para barramentos de até 1,2 hectares e até 3 metros de profundidade. Acima disso, aí ele outorga e também licencia. E aí as informações sobre volume, quantidade de água, tempo de aplicação de lâmina d'água, isso aí vai ser informado no licenciamento. Ou na outorga, perdão. Lembrando que a gente está falando de represamento de água da chuva, não é isso? E quando vai para a parte de rios, como que funciona? Porque nessa época do ano, assim, a dinâmica do rio é completamente diferente do rio da época do período chuvoso, né? Bom você botar, Janaína, a questão da definição direta de represamento. Represamento é sempre no leito do rio. Por quê? Porque até a definição, toda obstrução em leito de rio é chamado represamento. O armazenamento de água fora de leito do rio, aí esse sim é só garantido da água da chuva. O que nós estávamos botando, esses regramentos que eu estava comentando para você, é do represamento. É aquele que está no leito do rio, etc., que a gente represa. O fora do leito do rio tem outras características. Eles não necessariamente ele vai precisar da outorga, etc. Então, até 5 hectares, ele para o estado, ele é dispensado. Então, os tanques que a gente escava para represar a água da chuva e cria um peixinho, esses tanques são considerados tanques de armazenamento ou tanques pulmão, né? O represamento, reitero, é toda e qualquer obstrução em leito e curso de rio ou nascente. Ah, sim. Então, vamos deixar claro aqui. O que ele estava falando, as regras
regras de lâmina d'água, 3 de profundidade, com 1,2 hectares, né? É voltado para a parte de rios, córregos e barramentos. Agora, a parte de represamento é diferente da outorga. O barramento é represamento, né? Os tanques que a gente utiliza, porque aqui no estado a gente tem essa cultura de falar, minha represa, aí é o tanque que eu escavei ali no lado, né? Represa é tudo aquilo que represa, obstrui leito de rio. Então, os tanques, né, que são os tanques pulmão, esses têm são menos burocráticos e têm maior facilidade para legalizá-los. E o produtor faz isso. Exatamente, cima, né? Você está armazenando, ajuda a infiltração na água, da água no solo também. Então, faz todo um serviço ecossistêmico interessante. E tem muito produtor fazendo essa parte de fazer esses tanques pulmão no estado? Esses fazem, que são os bebedouros, né? Pecuarista tem mais familiaridade de fazer isso. Chama bebedouros, a gente conhecia como cacimba? As cacimbas, exatamente. Então, o pecuarista ele tem mais essa cultura. O irrigante, ele utiliza mesmo as represas, que é característica nossa. E foi bom também você comentar das 48 mil barramentos. Os 48 mil barramentos cadastrados não são somente para armazenamento de água para irrigação. É armazenamento de água para, por exemplo, abastecimento público, né? O João Leite é um represamento. Dessedentação animal, regularização de vazão, controle e garantia de secas. Então, podem ter vários tipos de uso e desses 48 mil estão contemplados todos. Ah, bacana. E se o produtor rural, por exemplo, que está fora de Goiás, você teria algum norte para dar para ele nesse sentido? Quem que ele pode procurar para saber as regras? Porque são coisas muito específicas dos estados, né? Isso, eu estou abordando mais aqui vinculadamente no estado. Mas, assim, normalmente a questão de outorga de água sempre são os órgãos estaduais que são os responsáveis. Isso se for num rio estadual. Se for num rio federal, é a Agência Nacional de Águas, que ela que é responsável por outorgar em rios federais, em rios da União. E a outorga, no caso, aí procura as secretarias estaduais ou, como tem aqui em Minas, o órgão estadual de recursos hídricos, né? Para a questão de outorga. E o licenciamento vai seguir essa mesma regra. Se o município, né, licencia, tem que fazer em nível municipal, e se o município não tem uma secretaria, não é descentralizado, faz em nível estadual. Essa regra é geral, né? Geral. Ah, bacana. Produtor rural, às vezes, a gente está nessa época de quase que numa transição do período seco para o período chuvoso, mas o produtor que está com a planta no campo, a gente sabe que a gente não fala só de grãos aqui, grandes grãos, mas a gente tem produtores de hortaliças, de frutas perenes, né, que não são temporárias, como a soja, o milho, que estão com a planta ali no solo, que estão precisando irrigar nesse momento. Como fazer essa otimização dessa irrigação de uma forma na quantidade certa, no momento certo? Como saber isso, né? Que é muito particular. Isso, o manejo. Existe um termo que é utilizado pela ciência, que é o manejo da irrigação. Então, o manejo da irrigação é justamente você avaliar algumas variáveis, né? A necessidade de irrigação, então ver a questão do solo, ver a reação da planta, para que você possa irrigar na lâmina certa e manter aquela quantidade. Então, assim, manter a eficiência do uso. Outro índice para a gente manter a eficiência do uso é garantir ver se o bombeamento, a bomba lá está em funções adequadas para que esteja mandando a quantidade de água certa, né, correta. Avaliar se não tem pequenos vazamentos ou vazamentos, que isso é significante também, quando a gente faz o somatório. Se for uma irrigação, como você disse, de hortaliças, que aí é mais feito por gotejamento, avaliar se os gotejadores não estão entupidos, porque aí você pode estar prejudicando, achando que está lá ligando e está
concentrando a água em outro gotejador e aquele que está entupido, a planta vai estar sofrendo. Então, fazer uma avaliação e um diagnóstico da sua irrigação como um todo, sabe? Isso é muito importante. São coisas simples, mas que fazem toda a diferença, sabe, Janaína? Que se o produtor utiliza isso com seriedade, avalia, ele consegue reduzir. É igual escovar os dentes, eu costumo brincar. Se a gente escovar os dentes e deixar a torneira ligada, a gente vai perder ali 7, 8 litros d'água. A gente fecha, escova os dentes, às vezes com um copo você consegue escovar os dentes. Então, o todo, né, faz a diferença fazendo um pouquinho, vai fazer a diferença no todo. Além de você ter, é importante também, o Pedro, né, que estou sentindo falta dele aqui, e ele é especialista em irrigação para hortaliças, ele poderia dizer muito bem, né, que é preciso ter uma assistência técnica, né, saber o produto que você está comprando ali, o equipamento que você vai utilizar, gotejamento, microaspersor, macro, saber exatamente ter uma assistência técnica de como você pode usar aquele produto da melhor forma possível para ele te entregar a melhor irrigação possível com a melhor quantidade de recurso hídrico, né? Sem dúvida, o Pedro é fera aí na questão da irrigação, mas é isso mesmo. Então a gente espera que um projeto bem dimensionado seja também um projeto bem executado, né? Por isso que eu falei da questão do manejo. Então, pequenas ações, né, como eu falei, de avaliar entupimentos, pequenos vazamentos, isso já faz toda a diferença na questão do uso racional da água. Quando a gente fala em uso racional, a gente não olha só para o projeto de irrigação e para o equipamento, é preciso olhar para a planta, né? Você até ressaltou no nosso roteiro dessa conversa aqui que é preciso olhar se realmente a planta está precisando ali, se precisa irrigar a área toda, né? E isso você pode... Hoje, as tecnologias de irrigação, a agricultura de precisão, a irrigação localizada e temporalizada também. Então, você tem avaliar que certos talhões de uma mesma produção, aquele mantém uma umidade maior do solo, então você pode fazer esse manejo, né? Não, ali não está precisando agora irrigar, então não preciso ligar todas as linhas e você fazer esse contraste aí da questão da aplicação. Então isso também é uma técnica um pouco mais robuscada, porque você tem que ter a preparação ali com a questão hidráulica, mas se você conseguir, se o produtor rural conseguir, que ele utilize, né, as irrigações em locais e nos horários corretos. E a gente partindo do pressuposto que tá uma secura danada, produtor nessa época do ano, principalmente o agricultor, a gente também tem irrigante de pastagem, né? Isso é um fato muito presente na pecuária de corte e também na de leite. Queria que você falasse como que o produtor teria que se comportar ou precisa se comportar. Eu sei que muita gente, a maioria dos produtores, grande maioria, faz seu dever de casa bem feito. Mas como que é esse comportamento de utilização de recursos hídricos nessa época de seca? Nas bacias críticas, os comitês de bacias hidrográficas, eles delimitam vazões mínimas. Como eu estava comentando aqui sobre o meia-ponte. O meia-ponte, apesar de não ter grandes irrigantes no meia-ponte, mas a característica agora em nível crítico 2, que chega a vazão abaixo de 3.000 litros por segundo, reduz 25% dos usos. Né? Então, se eu tenho uma outorga de 100, eu só vou usar 75. Então, eu tenho que já manejar e os produtores já sabem disso, então já estão preparados. Até mesmo porque não pode acabar com o nosso cinturão verde aqui de produção de hortaliças da região que abastece a região metropolitana de Goiânia com hortaliças. Então, assim, o produtor, ele já sabe, ele tem essa consciência, ele já sabe que ali no rio, ele avalia o rio e já vê que ali está com uma quantidade de vazão menor, ele já começa muitas vezes a diminuir a questão da irrigação, irrigar nos momentos em que não esteja tão quente ou de pico, até mesmo para a questão da energia, que grande parte do custo da energia é irrigação também. E então, também para evaporação, né? Que não faz sentido você irrigar no período mais quente e perder, né? Você vai perder a água para a evaporação daquela água. E é bom a gente falar também, Janaína, eu sei que tem muitos produtores que acompanham o seu programa, muitos técnicos, mas também muitas pessoas que gostam de você. Você é uma pessoa adorada aí nas redes sociais. Então,
essas pessoas, né, que não convivem com o meio rural, eles têm que ter a consciência de que grande parte dessa água que o produtor, né, capta, acumula, irriga e molha, ela infiltra no solo. Então é grande parte mesmo. Então ela acaba sendo um grande potencializador da questão do ciclo da água, que vai infiltrar para o solo, vai entrar no lençol freático, vai subir nas nascentes e vai manter o ciclo da água. Então, quando dizem assim, a agricultura utiliza 70% da água, né, 70% da água utilizada no mundo é para a agricultura. Realmente, mas mais de 50% infiltra no solo, volta para o sistema. Então, não é esse vilão, né, como o senso comum, né, faz com o produtor rural. A gente tem que deixar isso bem claro. Eu sei que os produtores rurais sabem disso muito bem, mas é bom a gente deixar isso para a sociedade, para que a sociedade possa ver, né, os produtores rurais com outro olhar. É claro, a gente aqui, é do peixe do produtor. A gente vende o peixe do produtor rural que a gente sabe que ele faz bem feito. O produtor rural brasileiro é reconhecido no mundo inteiro pelo seu compromisso sustentável com a produção rural. E é bom você dar esse gancho, que é justamente o que eu queria dizer aqui, que o produtor rural, assim como ele não é colocador de fogo, ele não vai colocar fogo na propriedade dele. Ele não vai utilizar mais a água que ele precisa, sendo que ele precisa da manutenção daquele lençol freático ali, daquele berço d'água para continuar a atividade dele. Então, não é de interesse dele gastar mais do que ele realmente precisa, né? Você tocou 2 pontos aí e se você me der permissão, Claro. Eu gostaria de fazer alguns comentários. A primeira é o fogo. Nós estamos num período aí crescente de fogo, a gente na federação tem toda uma preocupação com isso e realmente a ProSoja Mato Grosso lançou um vídeo semana passada que era uma moça dentro de uma loja, atendia todo mundo, o pessoal saía da loja e aí ela vinha, derramava um galão de álcool e tacava fogo. Aí dizia o seguinte, você faria isso com o seu empreendimento? Então, o produtor rural também não vai fazer isso com o empreendimento dele, que é o solo. O solo é a ferramenta de trabalho do produtor. O produtor gasta tanto dinheiro com fertilizantes, bioinsumos. Milhares de reais. É muita grana. Grande parte do custo de produção vem disso mesmo. É da palhada que ele passou anos para manter a questão do plantio direto. Aí ele vai colocar fogo intencionalmente? Isso aí não. Então a gente sabe que focos de incêndio podem ocorrer. O que a gente tem que fazer é debelar, né, apagar esse foco o mais rápido antes que ele cresça e se espalhe sem controle. Então, a gente vem orientando que ao ver algum tipo de foco, contacte, né, o Corpo de Bombeiros, a Brigada de Incêndio da região, né, que o próprio Senar, a gente faz um trabalho muito forte com isso, de criadas de Brigada de Incêndios, né, com os produtores rurais que contactem para debelar aquele fogo o mais rápido possível. E esses focos de incêndio aí que vem acontecendo, principalmente aqui em Goiânia, na região urbana, a gente sabe que é uma cultura, né, ruim da população de muitas vezes tacar fogo no seu lixo, etc. O produtor rural, eu reitero, além da questão do seu solo, imagina essas máquinas que existem nas propriedades rurais, com um custo caro, um fogo que ele vai colocar um fogo na propriedade dele, com a possibilidade de pegar fogo no galpão e nas máquinas dele. Tanto né? que tá ventando por aí, ele não ia fazer então isso. A gente sabe, mas a gente mesmo assim orienta os produtores e é bom a gente frisar essa questão da questão do fogo. Então esse era o primeiro ponto. O segundo ponto que você comentou é com referência à questão da água mesmo, né? E da utilização da água, da preocupação do produtor aí com a questão da utilização da água. Só me repete a pergunta, Janaína, para a gente puxar no aqui. No caso da água, por exemplo, você que não é do agro, está nos vendo, nos ouvindo, vamos lá, orquídea. Eu já matei orquídea, gente. E orquídea é difícil de matar. Sabe como eu matei orquídea? Colocando água a mais do que ela necessitava. Na agricultura, não muda. A planta, ela muda de cultura. Mas o princípio é o mesmo. Ela precisa daquela quantidade de água, daquela quantidade de luz
e dos nutrientes necessários para ela crescer, sim ou não? Exatamente, correto. Então o produtor ele não vai jogar, a partir do momento que ele vê que a planta tá vistosa, que ela não tá pedindo água, ele não vai jogar água em cima de água ali, desperdiçando o recurso hídrico que é escasso e que ele tem ali com o maior amor do mundo, e a planta correndo o risco dele perder a produtividade dela. Exatamente, né? O excedente. Essa era a pergunta. O excedente. O produtor não vai irrigar o mais que é necessário, até mesmo que reitero para a questão de custo. É caro energia, é caro ligar uma bomba, está perdendo água. O produtor rural é parceiro, porque é o que você comentou, ele não vai querer acabar com o rio dele, com o córrego ali, que ele sabe que ele é a fonte produtiva dele, então ela é um insumo de produção dele. Então o produtor realmente é um grande parceiro do meio ambiente, é um grande parceiro dos recursos hídricos e da população como um todo, porque fornece alimento para toda a população. Então, você tem razão. A questão de excedentes de água, o produtor não vai deixar a bomba ligada lá para ver o solo, até mesmo porque você pode ocasionar uma grande quantidade de água e ocasionar uma murcha, por exemplo, como você disse que provavelmente aconteceu na sua orquídea, né? Ela teve muita água lá e murchou. Juntou fungo, né? e Exatamente. etc. E fora isso, se a gente fosse comparar, o produtor deixar a bomba ligada lá noite e dia, ele tem horários certos de molha. Ele não vai ligar fora desse horário. Se ele ligar lá e deixar, é a mesma coisa de você, senhoras e senhores, que tá aí, dona de casa, dono de casa, que durante a seca lava a calçada com a mangueira e não com a vassoura ou o rodo, é ou não é? É outra cultura um pouco que não é tão legal distorcida, nossa, né? Mas é isso mesmo. Então, assim, o campo e a cidade têm que trabalhar em conjunto, né? Um dos grandes usuários de água também são as empresas de saneamento para distribuir água para a população. E essas empresas, elas captam muita água dos mananciais para distribuir para a sociedade, para o povo. Então, você quando... nas nossas casas, quando a gente utiliza menos água, nós estamos também diminuindo o potencial de captação de água nos mananciais. Então, reduzir também a limpeza, né, da calçada, o carro, etc. Nesses momentos, vai também dar uma saúde melhor aos nossos mananciais. Então, a sociedade, a cidade tem que trabalhar concomitantemente em consonância com o campo. Com certeza. E a gente sabe que o produtor rural, ele é também um produtor de água, né? Inclusive, tem projetos aqui em Goiás, projetos no Brasil inteiro de produtores que preservam as nascentes. Inclusive, a gente tem uma legislação muito rigorosa quando o assunto é mata ciliar e proteção de nascentes, Sem dúvida. Mata ciliar, reserva legal, aí voltando para o fogo, né? Mesmo o fogo não sendo intencional, mas quando pega numa reserva legal, o produtor é que assume a responsabilidade de regeneração. Nós temos as nossas APPs, né, garantindo aqui a nossa legislação pelo Código Florestal Nacional e o Código Florestal Goiano, que ainda seguem regras mais restritivas ainda em alguns pontos. Então, é isso mesmo. O produtor rural tende aí, é um grande parceiro. E esse programa Produtor de Águas é justamente manter com que as suas reservas legais sejam áreas de infiltração, né, de drenagem, de filtração de água no solo, e as APPs de garantia que o rio não se assoreie, né, não ocorra erosões e ocorra o assoreamento do rio. Então, e proteção de nascentes, né, que é também um programa baseado no produtor de águas, que é um programa para você preservar as nascentes, que é o afloramento das águas do lençol freático. Explicado agora do pressuposto lá que a gente estava falando sobre essa época de transição, seca, chuva, o produtor rural, ele tem cada vez mais feito o dever de casa dele, utilizado racionalmente, mas eu queria que você desse, assim, se fosse possível, dar alguma orientação. Talvez o produtor ele não tenha um barramento, um represamento. É necessário como saber que eu preciso ou não, como enxergar que isso é possível na minha propriedade, o barramento ou represamento, ou até aquela parte que não é tão, que não precisa tanto de legalização, que é a parte de
pulmão, né? Dos tanques Dos pulmões, tanques. né? Os tanques de armazenamento. Os tanques de armazenamento, nesse momento, você vê que tem um solo mais argiloso, que vai conseguir compactar o suficiente para segurar essa água, que não tenha tanta infiltração. Os produtores podem estar escavando para que no período chuvoso aquele tanque se mantenha ali, seja um pulmão para a sua propriedade. Barramento, hoje ele é de utilidade pública, né? Mesmo sendo para irrigação. Esse é um ganho no estado de Goiás aqui, que utiliza os barramentos, né, para irrigação e abastecimento público como utilidade pública. Por quê? Porque tem intervenção em APP, né? Então, se você tem um córrego pequeno, tem a possibilidade de estar investindo para construir um barramento, é a melhor coisa do mundo. E não é a melhor coisa do mundo para o produtor, é para o meio ambiente. Porque, veja bem, aqui em Goiânia, sempre quando dá um problema, estamos nesses problemas no Meia Ponte, começam-se a abrir as represas de drenagem, né? Os drenos de fundo das barragens. Começa a liberar para o Meia Ponte. Para o Meia Ponte. E isso vem acontecendo de algumas vezes. Às vezes até o governador do estado faz vídeo, etc., abrindo barramentos, né? Abrindo sistemas de drenagem e de descarga de fundo de barramentos. E isso dá uma sobrevida para o rio. Então, na verdade, um barramento, quando ele é bem feito, que ele mantém a vazão ecológica, que ele mantém a vazão remanescente, que ele está armazenando água que é da chuva. Porque se você deixa aquela água que chove continuar no rio, ela vai para o mar. Então, se você faz o barramento e tem todo o cálculo correto, você, na verdade, está só garantindo a saúde e a vitalidade de um rio, de um córrego. É como se você represasse o excedente, né? Exatamente. Você represa o excedente. O que chega de vazão tem que sair. Por isso que no estado de Goiás e em outros estados também é obrigatório a questão de dreno de fundo ou descarga de fundo, que é a retirada da água que está chegando, é a que está saindo para continuar e manter a saúde do rio. Bacana. E tem tamanho, tem diversos tamanhos, produtores de todos? Pequeno, médio, grande? Pequeno, médio, grande, dá para se fazer um barramento, né? De pequenos e de pequena e média e grande proporção também. É avaliar mesmo o que chega de vazão, avaliar o tamanho do córrego, para que veja o que dá para fazer de barramentos. Aí nessa hora é bom você ter é necessário um acompanhamento técnico. Então tem que ter um profissional para estar lhe acompanhando, até mesmo porque nós tínhamos a cultura aqui no estado de Goiás de fazer aqueles barramentos, nossos avós, e construir o barramento lá com um tratorista. Isso já não pode mais, até mesmo porque tem que ser, exatamente, você vai intervir em APP, isso dá uma problemática tão grande. Então... Só a gente fazer um parênteses aqui, que a maioria dos produtores não fazem isso, tá? Antigamente tinha outros estudos, não tinha tanta tecnologia e informação como você tem hoje, tanta legislação como você tem hoje, mudou completamente, falou em né? mexer em APP, o produtor já sabe que não, aqui eu não vou mexer, então, mas que dá para mexer, mas aí vai um profissional, então tem toda uma compensação em cima desse barramento, dessa intervenção que vai acontecer, não é que vai tirar as árvores ali, vai construir o barramento e ficou tudo isso certo, não, faz toda uma compensação bem rigorosa até, e compensa com a área de servidão. Aquela área fica perpétua como área de garantia, porque tirou aquela parte da APP e você garantiu, além da APP do seu barramento, você vai ter que dar uma área de servidão de garantia para o meio ambiente e para o sistema. De regeneração florestal ali dentro. Exatamente. Na verdade, nem é só a regeneração natural, ele tem que plantar. Então, quando você... Nativas, espécies, como é feito o levantamento, você planta lá a quantidade que você retirou proporcionalmente, uma proporção que pode chegar até 3 hectares para cada um de intervenção. Não só para que você possa ter legislação rigorosa que o produtor tem cumprido, né?
E Bacana ainda a ver. gente ouve aí nas legislações internacionais querendo fazer pressão no Brasil, né, com questão de desmatamento zero, etc. Ninguém é a favor do começar desmatamento. da Alemanha, né? Lá, as florestas deles, eles estão querendo vir para cá para poder compensar o que eles destruíram lá no passado. Exatamente. Né? Então, a nossa agricultura ela ainda tende a crescer muito. Aí as pessoas dizem assim, mas o Brasil não pode desmatar mais nenhuma área. Aí a gente intervém num princípio que é o da propriedade privada. Imagina, Janaína, e passando também para os seus telespectadores, imagina que eu tenho uma área e eu vendo uma parte dela. Então, e aí eu vendo uma parte, eu tinha um excedente de vegetação e você ficou com essa área. Aqui no estado nós temos que preservar 20% e utiliza 80%. Então você ficou com 30% de vegetação nativa. Você, pelo uso da terra, você pode tirar aqueles 10% e utilizar para si. Aí o pessoal diz, o desmatamento, isso com licença, tudo bonitinho, tudo organizado, né? Fazendo as compensações também, meio que é seu excedente. Aí o pessoal diz, o desmatamento cresceu, mas o legal ou ilegal? Porque o ilegal realmente não tem como defender. O ilegal, né? É criminoso, Exatamente. Tem que ser Mas penalizado. aquele que cumpre com os regramentos ambientais, que é o excedente de vegetação, aquilo que o indivíduo, o empreendedor, né, o produtor, comprou a terra que ele pode usar, que não é nada mais natural do que ele possa estar abrindo essa área, né, reiterando a questão de compensação, que toda supressão vegetal é um processo bem rigoroso aqui no estado e em todo o Brasil e que mantém os princípios de compensação também. Tudo que é retirado é compensado de alguma outra maneira. Né? Bacana. Você que é produtor rural, às vezes tem aí uma vontade de plantar, sei lá, fruticultura ou alguma outra cultura que vai precisar, vamos supor, de uma irrigação por gotejamento, é uma região montanhosa, não é perto de rio e tal, e está querendo saber mais sobre essa questão de represamento dos tanques também pulmão. Tem material do Senar que eles podem procurar? Gente, o Senar tem uma gama de cursos de tudo que você inventar no setor primário, no setor agrícola e pecuária e social também. Então, o Senar tem um trabalho muito forte, então a gente tem cursos que ensinam questão de represa, ensinam proteção de nascentes, questão de tanques, a questão de produção também, a aquícola, entendeu? Ou de piscicultura, produção de peixe. Então tem lá, procura um sindicato rural da região e veja o que se encaixa na sua região, o que é que você quer para que você consiga atingir os seus objetivos, que vai ter um curso do Senar sempre lá à vontade. Tem o curso de licenciamento, então aqueles produtores que têm o interesse de se inteirar, né, sobre os processos de licenciamento, tem também, então procura o Senar, que hoje o Senar tem um curso aí, tem curso de licenciamento que ensina a questão de outorga, barramento, etc. É um curso bem completo. Ensina o beabá, porque assim, é burocrático, né? Tem que ter um caminho a seguir. Você pode entrar em contato através do sindicato rural, como bem o Thiago disse, nos municípios. Se você tem um município que não tem um sindicato rural, ele vai ter um sindicato rural guarda-chuva, bem próximo, no município próximo. Você pode procurar para cursos presenciais. Se for para curso online, é só entrar, né? Senar Goiás, EAD, tá lá. Tem muito curso com relação à outorga, essa parte de vegetação. Eu já percebi lá, já fiz alguns também. Processos geológicos do cerrado, você entender como que é formado o relevo, o solo do cerrado. Enfim, tem uma gama de cursos para o produtor rural se preparar, principalmente nessas épocas de transição e de clima tão diverso, né? Não só produtores, Janaína, técnicos também, que é uma grande gama de clientes nossos e é uma ação nossa, né, da federação e do Senar, como um todo, instruir bem os técnicos, porque são eles que vão prestar serviço para os produtores rurais. E isso é importante, né? Com certeza. Ó, se você quiser ficar mais por dentro, segue lá, @Thiago, como TH, Castro 608, tá aí na tua tela, e @Sistema FAEG também, o Instagram do Sistema FAEG, todo dia tá atualizando sobre os diversos cursos e assuntos que eles têm discutido, inclusive
fórum relacionado a bioinsumos, enfim, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo sobre o agronegócio. Também sistemafaeg.com.br, dá para você entrar lá, saber o sindicato mais próximo que você pode pedir ajuda para essa questão de outorga, licença, até esse tanque-pulmão que eu aprendi aqui hoje, que a gente é acostumado a falar de cacimba, né? Cacimba. Mas tem um novo nome aí. Espero que você tenha gostado desse episódio. Tem também no nosso site agro2.com.br, nosso portal de notícias, tudo que é relacionado a cursos do Senac Sai, a gente está divulgando lá. Se quiser acompanhar, como entrar também, @portalagro2 em todas as redes sociais. Segue a gente também para ficar por dentro de tudo que é relacionado ao agronegócio. Suas considerações finais, muito obrigada pela sua participação. O produtor rural que está aí pelejando com os recursos hídricos, chuva chegando, o que você tem para dizer para eles? Vamos esperar que chova, né? As previsões é agora dar algumas chuvinhas aí para a segunda quinzena de setembro. Eu falei a abertura do vazio aí dia 25 de setembro. Vamos deixar os produtores em alerta, com cautela e precaução para a questão do início da sua semeadura. E assim, Janaína, em nome do sistema FAEG, Senar, FAG, toda a gama de sindicatos rurais, a gente agradece muito, se põe à disposição. É muito bom estar aqui, porque sempre o papo ele acaba abrindo também para as outras vertentes, mas acho que nosso intuito também é prestar um bom serviço para os produtores rurais no estado e fazer com que a sociedade também possa ter um respeito com os produtores rurais que estão lá uma hora dessa no sol, né? Que sol, né? Que está aqui hoje, trabalhando em prol do bem comum. Então, a gente agradece e se põe sempre à disposição. E caso queira realmente, tem as nossas redes sociais, o site do sistema, né, que você vai ter acesso lá ao Senar, aos cursos e também aos sindicatos ou às extensões de rede, que é o que você falou. Quando não tem um sindicato, sempre tem um sindicato de extensão de rede que mantém aquele município. Bacana, se você gostou desse episódio, deixa o seu like, ativa o sininho também. 2 episódios toda a semana sobre diversos assuntos do agronegócio. A gente já falou de incêndios, como cuidar dos animais na pecuária de corte de leite nessa época de seca. Agora tô falando de recursos hídricos. Você tem aquele amigo profissional do agro, zootecnista, agrônomo, médico veterinário ou até produtor rural, tá com problema na irrigação dele ou tá querendo ampliar para além do sequeiro, né? Ter um represamento ou um tanque-pulmão. Pois é, esse episódio é para ele. Dá uma compartilhada lá, ajuda a gente. Se inscreva no nosso canal também, compartilhe esse episódio. Espero que você tenha gostado. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.